querido, olá querida, que bom ter você aqui em mais uma aula. Seja bem-vindo a essa aula. Meu nome é Fábio Santos e eu sou professor de História. Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante para a gente entender as passagens ali da Alta Idade Média para aquilo que nós vamos conhecer futuramente para a Baixa Idade Média. Nós hoje vamos falar sobre as Cruzadas, um movimento de inflexão extremamente importante para a gente entender justamente essa transição. Vamos lá falar de Cruzadas. O que eu preciso que você entenda é que há todo um contexto anterior das Cruzadas, dentro do mundo medieval, dentro do mundo feudal, dentro da Alta Idade Média, para a gente entender por que ela vai acontecer. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente lembra de cruzadas, nós estamos falando de uma palavra que nos remete a uma cruz. Cruzadas vem da palavra cruz. E cruz lembra Jesus Cristo. A cruz é literalmente um dos principais símbolos da igreja cristã. O que nós precisamos entender daqui das cruzadas, pessoas? Esse movimento ele não foi criado do nada. Há todo um contexto e uma série de características que não apenas a religião cristã estava passando, mas todo mundo feudal por si só também passava. O que eu preciso que você entenda primeiramente são as questões religiosas com o cristianismo. Quando eu falo de questões, nós estamos falando inclusive de alguns conflitos. Lá em 610 vai surgir o islamismo, que é pregado por um profeta que você já viu inclusive aqui conosco, e o seu nome é Maomé. O Maomé começa as pregações do islamismo, e não só começa a pregar o islamismo, como o Império Árabe começa a se desenvolver muito ali no Oriente Médio. O islamismo ele não é só uma nova religião, ele é literalmente um adversário do mundo cristão. A reconquista, inclusive, que vai acontecer em Portugal e Espanha é uma reconquista chefiada por uma ideologia cristã, pela ideologia católica. Então, não era só um adversário político, era um adversário religioso que nós estamos falando aqui. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você é justamente as questões religiosas com o cristianismo vinculados a um problema que aconteceu no Império Bizantino, o chamado Cisma do Oriente. Esse Cisma do Oriente é muito importante para a gente entender como a igreja conseguiu criar mais problemas agora dentro de si própria. Porque o Cisma do Oriente que aconteceu lá no Império Bizantino vai fazer com que tenhamos a primeira grande ruptura da história da cristandade ocidental. Você vai ter a criação de uma igreja católica ortodoxa, que não tem muito a ver com a igreja católica apostólica romana, com sua sede hoje no Vaticano, naquela época era Roma. Por causa de uma série de dificuldades, de visões diferentes com relação à liturgia e à própria doutrina católica, o pessoal lá no Oriente, lá no Império Bizantino, resolve romper no ano de 1054 com a Igreja do Ocidente. E aí nós vamos ter a criação dessas duas igrejas. O que eu preciso que você entenda é que essa ruptura é extremamente dura. E ela acontece, eu não destaquei aqui, mas não custa nada a gente falar, acontece no ano de 1054. A ruptura do Cisma do Oriente é justamente a divisão da Igreja Católica em duas partes. E depois você vai ter uma série de conflitos temporais com o clero. Quando eu falo conflito do poder temporal, eu estou querendo dizer do poder dos senhores feudais, o poder laico. E por que começa a entrar em choque? Por causa de interesses difusos, interesses conflituosos, interesses diversos entre o pessoal que está lá no topo do clero e o pessoal que está no comando das estruturas feudais, das estruturas do poder secular, do poder temporal. Então você tem vários conflitos entre esses senhores feudais com o clero. Além disso, eu também tenho as questões sociais e econômicas, que são muito interessantes para a gente também ver por que as cruzadas vão acontecer. As questões que nós temos aqui é sobretudo a dificuldade de expansão das terras pelas conquistas. O que eu estou querendo dizer com expansão das terras pelas conquistas? A partir da última invasão bárbara, feita pelos nórdicos, pelos chamados vikings, por volta ali da metade do século IX, desde então a Europa não vai sofrer nenhum tipo de ataque. A Europa ocidental não vai sofrer mais nenhum tipo de ataque das chamadas civilizações consideradas como bárbaras. Mas ao mesmo tempo, os reinos dentro da Europa vão se consolidar em autoridades mais fortes, sobretudo de acordo com as regras dos rituais de suzerania e vassalagem. Isso faz com que os reinos estejam mais consolidados, mais seguros, portanto mais difíceis de atacar. A
agora, na Europa do século X, por exemplo, dos anos de 900 e do início dos anos 1000, a Europa está muito mais difícil de ser atacada ali dentro do que quando ocorria com a queda de Roma, onde você tinha ali uma série de pequenos reinos que duravam um pouco menos de 100 anos. Os outros vizinhos da Europa também davam muito medo para o pessoal da Europa Ocidental, para o medievo ocidental. Vamos fazer um raciocínio rápido? Lá no mar Mediterrâneo e na África, você tinha os impérios árabes. Eles vão se dividir em califados depois de um certo tempo. Mas você tem o pessoal do mundo árabe ali, que era extremamente forte e causava muito medo ao pessoal do ocidente medieval. Indo um pouco mais para o norte, ali no Mar Báltico, ali em direção à Escandinávia, tinham os vikings. E ninguém queria muito papo com os vikings também não. Indo mais em direção ao leste europeu, eu tenho pelo menos mais 2 impérios ou 2 povos que vão dar muito medo para o europeu. Um pouco mais ali próximo de hoje a Polônia, a Rússia, você vai ter ali a raça eslava. E os eslavos basicamente vão dar origem ao que você hoje conhece como Rússia. E bom, nem sempre é muito bom lidar com russos, né? E aí dentro desse cenário, o que nós temos? Um pouco mais ali para baixo, onde hoje você tem ali a Península Balcânica, onde hoje ali você tem países como Hungria, Bulgária, Romênia, você tem o Império dos Magiares, que basicamente é o que hoje você conhece como Hungria. O centro do antigo Império dos Magiares é o que hoje você conhece como Hungria. E os Magiares também eram um império nada simpático para o ocidente europeu. Então, quando nós estamos falando dessa dificuldade de expansão de terras, nós estamos querendo dizer, gente, que vai ficar muito difícil para a Europa conseguir gerar, inclusive, novos feudos dentro do território que tem, sem a perspectiva de expansão. E por último, eu tenho também o início de um crescimento populacional. Agora, por que cresce a população? Você tem o início ali de um aumento considerável da produção de alimentos. Então você começa a gerar um excedente da produção de alimentos, certo? Fora isso, como eu estou tendo muito menos conflitos do que tinha lá no início da Alta Idade Média, onde você tinha várias guerras ali no final dos anos de 400, para os anos de 500 e nos anos 600, então você consequentemente tem menos pessoas morrendo, você acaba tendo um crescimento populacional. E os feudos começam a se tornar locais não muito confortáveis para ficar se vivendo. Não só apenas por causa de um limite de espaço, mas sobretudo por causa da falta de conforto que o sistema feudal oferecia aos próprios habitantes do sistema. É a partir desse momento, no ano de 1094, o Papa Urbano II vai conclamar a cristandade para o movimento das cruzadas. Eu preciso que você entenda que o movimento das cruzadas tem como raiz uma motivação religiosa, certo? Que é justamente a primeira coisa que eu destaquei desse lado de cá. Nós temos uma motivação religiosa, ou seja, nós temos uma ideia de que a primeira coisa que o pessoal das cruzadas vai fazer no Oriente é cristianizar o Oriente. É trazer para perto de si o islâmico, que era o infiel, e sobretudo o ortodoxo, que para muita gente era visto como um herege, certo? E aí, essa é a nossa principal motivação, cristianizar o Oriente. Tem um outro detalhe aqui que também nos leva a crer como motivação religiosa. Muitas pessoas acreditavam que servindo nas cruzadas, e talvez caso acabem morrendo nas cruzadas, muitos deles iriam para o céu. Então, lutar em nome de Jesus também era uma forma de alcançar a salvação da alma. E era justamente isso que os padres, bispos, arcebispos, cardeais e os próprios papas da época também falavam sobre as cruzadas. A segunda motivação é fundiária, que a gente também pode chamar de motivação da nobreza. Por quê, professor? Vamos pensar um pouco. O braço armado da Idade Média, lá no Ocidente Europeu, eram os senhores feudais. A igreja, ela não tinha força militar suficiente. Mesmo com o surgimento lá dos cavaleiros templários e tudo mais, a igreja não tinha força suficiente para conseguir, de fato, fazer com que o pessoal da Idade Média, para fazer com que o cristianismo se expandisse lá no Oriente. Precisando da ajuda dos senhores feudais, eles vão levar seus interesses também. Então, você tem aqui como interesse, como motivação fundiária da classe europeia, da nobreza europeia, transformar essas terras em feudos para a nobreza. Então a nobreza ela vai transformar, ela quer ir lutar justamente para transformar essas terras em feudos, justamente por causa das dificuldades que se tinha aqui no Ocidente. Quem sabe lá no Oriente eles têm um pouquinho mais de sorte. A terceira motivação que a gente vai ter aqui é uma motivação comercial, é uma motivação econômica, financeira, enfim, como você queira chamar, mas sobretudo é uma motivação comercial. E qual é a ideia dessa motivação comercial? O chamado desbloqueio do Mar
Mediterrâneo. Gente, o desbloqueio do mar Mediterrâneo é uma motivação fundamental para nós entendermos todas as dinâmicas que vão acontecer na baixa Idade Média. Essas 3 motivações para as cruzadas, elas não vão ser uma de cada vez. Todas elas estão acontecendo rigorosamente ao mesmo tempo. O que isso significa? Enquanto está tendo o interesse da igreja de cristianizar o Oriente, de converter o infiel, de acabar com o herege, entre outras coisas, eu tenho nobre lutando lá, sobretudo também para conquistar a terra. Ao mesmo tempo que eu também tenho comerciante europeu querendo quebrar com todas aquelas lógicas do sistema feudal para começar a retornar ao comércio e coisas desse tipo, que antes na Europa não existia por causa da dinâmica do feudalismo. E aí, você tem todas essas motivações ao mesmo tempo. Vamos pegar aqui uma caneta vermelha, só para a gente fazer um checklist daquilo que deu certo e daquilo que deu errado. Então, caneta verde na mão. A motivação religiosa deu certo? Não, a motivação religiosa não deu certo. Por quê? Bom, primeiro porque a Igreja Católica Ortodoxa continuou existindo. E para completar, o islamismo não deixou de se expandir no Oriente. Ao contrário, até hoje no Oriente Médio, você tem como religião predominante o islamismo. Então a motivação religiosa não deu muito certo. Conquistar Jerusalém, os cristãos conseguiram durante muito pouco tempo. E Jerusalém foi recuperada pelos árabes a pedido de um sujeito... A pedido não, né? Por uma conquista de um sujeito chamado Saladino, certo? Bom, a segunda motivação, que é a motivação fundiária, né, que são as terras da nobreza para transformar em feudos, e a ideia também de lutar em nome de Deus para conseguir a salvação, ela até deu errado também. Né? Por que deu errado também? Porque as terras que foram conquistadas lá foram muito poucas, foram irrisórias. A gente praticamente não fala de conquistas de europeus ali no mundo feudal. Então, dentro desse cenário, a motivação fundiária também falhou, tá, pessoas? Porque não houve terras conquistadas efetivamente por reinos europeus a ponto de transformá-los em feudos, que era a grande motivação da nobreza lutando ali. Mas e a motivação comercial deu certo? Essa sim deu certo, tá, pessoas? Por quê? Porque eu vou ter, deixa eu colocar aqui do lado, eu vou ter o desbloqueio do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo vai voltar a ser utilizado para fins de comércio por parte dos europeus. E isso causa uma série de coisas muito positivas para o mundo feudal. E que tipo de coisas são essas? As consequências das cruzadas. Quais foram as consequências das cruzadas? A primeira de todas elas é a reabertura do mar Mediterrâneo. Essa reabertura do mar Mediterrâneo é aquilo que em um próximo vídeo nós vamos abordar do que ficou conhecido como renascimento comercial. O chamado renascimento comercial, pessoas, ele começa de fato a partir dos anos de 1100, no século XII. E esse renascimento comercial é o que permite com que aquele comércio que era um verdadeiro marasmo na alta Idade Média, agora na baixa Idade Média, se transforme profundamente. Você vai ter o acesso de vários produtos do Oriente lá nos mercados ocidentais e vão custar um bom dinheiro para você ter esses produtos, que são especiarias, temperos, tecidos, joias, louças, tudo aquilo que tu puder imaginar de diferente que não tinha no mundo europeu, mas que tinha no mundo oriental há muito tempo. Uma outra questão que eu tenho é que todas essas estruturas vão começar a fazer com que o mundo feudal entre em colapso. Então você vai ter também uma desestruturação do mundo feudal. Essa desestruturação do mundo feudal é muito interessante, porque são várias dessas várias dessas consequências causadas apenas pela motivação comercial, vão fazer com que o mundo feudal como um todo inicie de um longo, porém constante processo de desestruturação. E por último, eu vou ter intercâmbios variados entre o Ocidente e o Oriente. Eu vou ter um intercâmbio cultural, eu vou ter intercâmbio linguístico, eu vou ter intercâmbio com relação a questões de arte, eu vou ter um intercâmbio com relação à economia, diversos intercâmbios entre populações do Oriente e populações do Ocidente irão existir a partir do final das cruzadas, ou melhor, a partir do momento em que as cruzadas efetivamente acontecem ao longo dos anos de 1095 e 1270. Beleza, pessoas? A gente se vê num próximo vídeo, espero que você tenha apreciado essa aula de cruzadas.